Da série Como a Arte Pode Transformar a Nossa Vida, hoje eu quero falar sobre música. Então, se você já me conhece, já vai aproveitando, dá um like. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela. E neste canal eu compartilho um pouco sobre os meus estudos do budismo e também as minhas reflexões sobre como ser uma pessoa melhor. Eu imagino que você esteja na mesma jornada, então fica aqui comigo. Se você já me conhece, vai dando like. Se não me conhece, fica até o final. E aí você vê aí e me diz se vale a pena dar um like e se inscrever no canal também. Tá bom? Vamos lá. Música. Eu já falei aqui sobre arte, né, de pintura, fotografia, arte visual. E também, eu acho que foi só isso, né? É. Falei sobre arte nesse sentido, mas hoje eu quero falar sobre música. Porque afinal, vamos ser sinceros, a gente está o tempo inteiro consumindo música, seja de maneira voluntária ou não. A gente escuta música em filme, novela, série, no supermercado, no ônibus porque tem alguém tocando música alta, na praia, enfim, no restaurante. Voluntário ou involuntariamente a gente está escutando música. Porém, a gente pode fazer e acessar e, vamos dizer assim, elevar o nosso estado de vida com música também. E é isso que eu quero falar sobre com você, porque vale a pena fazer da música um instrumento, uma ferramenta intencional para a gente elevar o nosso estado de vida. Então, vamos lá. O som está literalmente no coração da prática budista. O som em si, né? Então, a própria prática central do budismo de Nichiren Daishonin é recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Está ali num ritmo cadenciado, cantando uma frase, recitando uma frase. Então, a gente está lá, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, cada um no seu ritmo, mas é mais ou menos assim que funciona. E é fundamentalmente um ato, vamos dizer assim, musical praticamente, né? Então tem um som, tem uma vibração, tem um ritmo, e isso não é uma decoração da prática. Ela é a prática em si. Ela é a prática principal, inclusive. Então, o Nichiren, ele ensinou, né, que o Kyo, que é a última sílaba de Nam-myoho Renge Kyo, significa literalmente o som e voz de todas as coisas. Também significa o sutra, mas também significa isso, né? Então a lei fundamental da existência não é silenciosa. Ela ressoa por todo o universo. E quando você canta, quando você recita com determinação e fé, você está colocando ela em prática a sua voz, né, em ressonância, em ritmo, em ordem com a lei. Isso é maravilhoso. A gente já está aqui vendo que isso tem literalmente uma ligação com o budismo, tá? Com a sua prática em si. Então, essas raízes filosóficas, né, no budismo de Mahayana, ele vem, obviamente, já registrado aí para a gente poder estudar. Então, o som ele é considerado, no budismo de Mahayana, um dos veículos mais diretos para os estados alterados de consciência, vamos dizer assim, né? E para esse despertar espiritual. Então, existem tradições que vão desde o canto gregoriano, por exemplo, cristão, até a recitação de mantras, né, por exemplo, do budismo tibetano, ou a recitação do Gongyo ou do Nam-myoho Renge Kyo para gente budista do budismo de Nichiren Daishonin. Então, todos chegaram à mesma conclusão, que o som pode mudar o estado interno de uma pessoa. Então, às vezes, inclusive, ele pode chegar e tocar a alma muito mais do que palavras ditas, tentando convencer por lógica. Então, é assim como a música consegue tocar o seu coração e, às vezes, alterar a maneira como você está se sentindo em relação
com a vida, tá? Então, não é à toa que o Daimoku, ele é, vamos dizer, cantado. A recitação, ela é feita com um ritmo, não é uma ele não é pensado, né? O Gongyo, ele é recitado em voz alta, né? Não é em silêncio. Existe o momento da oração silenciosa, mas a maior parte é feita falada, em voz alta, porque o som, ele é importante e ele pode alterar e afetar o nosso estado de vida, tá bom? Então, existem diversos exemplos de pessoas, de arte, de música, que podem te ajudar a justamente chegar a te emocionar e te ajudar a mudar esse estado de vida, né? De realmente te elevar. Enfim, por exemplo, um que é a Nona Sinfonia de Beethoven. Se você ainda não escutou, eu recomendo, mas eu não recomendo que escute de maneira, sei lá, fazendo outras coisas, multitarefa, respondendo o WhatsApp. Não. Faça isso de maneira assim, dedicada. Você vai sentar, vai colocar no Spotify, no YouTube, onde você quiser, sente e escute. Esse é um exemplo de muitas músicas que eu imagino que você deva conhecer, outras também, que consegue te fazer sorrir, vamos dizer assim. Consegue dar aquela energia para você seguir o dia, né? Então, o que no fim das contas acontece quando você escuta a música, porque eu não estou aqui falando porque eu acho. A música e os seus efeitos no cérebro e no estado de vida da alma da pessoa, ele já foi estudado cientificamente. Isso é um fato. Então, eu não estou aqui tirando da minha cabeça, das vozes da minha cabeça, essa informação. Realmente existem várias pesquisas que confirmam esse fato, né, esse dado. Então, antes de comentar sobre isso, assim, é importante a gente saber que não adianta a gente escutar música somente como pano de fundo, tá? Se você quer utilizar a música como ferramenta para você elevar o seu estado de vida, alterar o seu estado de consciência, é importante que isso seja feito de maneira intencional, não só como background do que você está fazendo para você poder se distrair. Não estou falando que você não possa fazer isso, você pode, mas se é para fazer de maneira intencional, para você alterar o seu estado de vida e melhorar, né, de repente até mesmo o conhecimento sobre música, vale a pena fazer de maneira intencional e dedicada a isso. Então, quando você realmente está com a sua presença total ali, sem fazer duas coisas ao mesmo tempo, o seu estado de vida ele pode realmente responder, né, de formas que o pensamento consciente ele não processa. Você está sentindo, mas às vezes você não está conseguindo compreender e colocar em palavras aquilo, né? E a neurociência moderna, ela inclusive já confirma o que o budismo vem falando há anos, né? Há séculos, na verdade milênios, né? Que a música, com certos padrões rítmicos e harmônicos, ativa o sistema límbico. Então, que é essa região do cérebro que está associada à emoção, à memória e à empatia. Então, de formas que outras experiências elas não alcançam. Tanto é que tem gente que chega a chorar somente em ouvir uma música, e não é uma coisa que você consegue explicar, né? E o mais interessante é a velocidade que ela consegue atingir o coração ali, né? A alma da pessoa. É assim, é quase que uma coisa instantânea e a profundidade também. Então, o sensei ele já comentou em vários de seus discursos, né, de suas orientações, que a experiência de ouvir uma grande música é como se fosse um encontro com a alma do autor, do compositor.
né. Então a conversa, ela pode essa conversa que você tem com esse autor, ela transcende o tempo, transcende o espaço, porque não importa quando ela foi composta, quando ela foi feita, você está aqui agora ou quando for, às vezes no caminho para algum lugar, né, às vezes sentado em casa tomando um café, um chá, e você está apreciando uma música. Ah, eu lembrei, eu fiz vídeo também sobre a leitura. Porque eu falei autor aqui justamente porque tem similaridade. Então, na série de apreciar a arte, leitura, arte visual e agora música. Então, esse diálogo, ele realmente ele transcende a limitação física, né, do tempo e espaço. Então é uma marca que pode atingir o seu estado de vida, né, o que foi feito, essa obra-prima pode te atingir. Independente do tempo, e não precisa também ser alguma coisa assim tão feita há muito tempo atrás, pode ser uma música realmente recente também, tá bom, gente? Pode ser uma coisa contemporânea, sem o menor problema. Existe muita música de qualidade sendo feita agora. Porém, eu acho que vale a pena também, às vezes, se você ainda não teve contato, conhecer obras mais clássicas. Inclusive, agora eu estou numa fase que eu tenho escutado, não que eu não conheça, não que eu nunca tinha escutado, mas agora com mais calma, eu tenho escutado muito MPB antigo e muita bossa nova também, né, que bossa nova também é mais antigo. E para poder aprender mais sobre a música brasileira, mas também tendo esse tempo de refletir sobre o que está sendo dito nas músicas, sabe? É muito interessante, está sendo muito legal essa fase que eu estou vivendo com a música brasileira. Estou gostando bastante. Então, vamos lá. O que a música faz com a sua cabeça, fisiologicamente falando, né? Tipo, cantar ou se você está cantando, tocando algum instrumento, né? Isso ativa o seu nervo vago, que regula o seu sistema nervoso autônomo e libera endorfina. Então, endorfina a gente sabe que é um hormônio que vai te regular e te trazer benefícios, uma sensação boa para o corpo. Então, não é coincidência que praticamente todas as tradições espirituais do mundo incluem, de alguma forma, música, um coro, né, coletivo ou individual. É muito comum isso. Então, espiritualmente, no contexto budista, quando você está recitando na Myoho Kyo, com a voz, com o corpo presente e a mente ali concentrada, você está praticando simultaneamente com o corpo e com a mente, que é o Shikishinfune. É essa prática de estar corpo e mente conectados. É essa inseparabilidade entre o físico e o espiritual, sendo vivida através dessa ferramenta que é o som, a música. Beleza? E a Gakkai, a SGI, ela tem justamente essa longa e rica tradição de fomentar a música, né, nas suas atividades, seja no coral ou em apresentações, né, culturais, mas não como entretenimento, simplesmente. Ah, não, porque vamos encher linguiça e colocar uma música. Não é. Ela é realmente intencional. Ela faz parte da missão da Gakkai, né, de paz, cultura e educação, porque o sensei, ele acreditava que a música compartilhada também cria esse Taidoshin. Então fica aí a dica para você de que, né, a Gakkai, ela justamente promove a música também com essa intenção. Então agora como que você pode no seu dia a dia colocar aqui a música de maneira intencional para você poder elevar o seu estado de vida? Então, se você está no caminho para o trabalho, se você quer escutar música, crie uma playlist, faça uma playlist de músicas interessantes, que sejam
ricas, não estou falando de uma letra tão necessariamente rebuscada, não precisa disso, mas que sejam músicas positivas, vamos dizer assim, tá? E não precisa necessariamente até ter letra. Pode ser música clássica, pode ser música brasileira ou música internacional, mas que essa música tenha essa intenção de agregar positivamente, agregar valor, de te passar uma mensagem positiva. E faça isso de maneira intencional, já é a segunda dica. Então, beleza, se você quer fazer essa playlist com músicas aleatórias, beleza, mas e se você pegar um álbum inteiro ou uma sinfonia, que normalmente são longas, e parar para escutar, sem nada, sem multitarefa, sem estar lavando louça, sem estar limpando a casa, sem estar respondendo o WhatsApp ou scrollando ali nas redes sociais. Não. Intenção. Sentar, olhar para o nada, de repente ali tomando um cafezinho, tomando um suco, tomando seu chá, o que você quiser tomar, água, pode ser também, mas apreciando a música em si, colocando atenção nos instrumentos, se tem letra no que está sendo dito, qual que é a mensagem. Com calma. E se for um álbum do início ao fim, se tem ali 1h30, você puder despender desse tempo, ali uma vez no mês, estou nem pedindo muito, faça. Isso vai assim, ó, te ajudar a ter mais atenção nas coisas, na vida, a observar o seu ambiente, o que está acontecendo, porque você consegue parar um tempo para observar auditivamente alguma coisa. E a terceira, talvez você já faça, eu faço, sempre fiz, eu sempre fui um pouco desinibida, mas cante. E eu não estou falando aqui para você cantar em público necessariamente. Se você já é essa pessoa, parabéns. Mas se você não é, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente canta a música que for, não estou falando agora de recitar Daimoku, estou falando de cantar mesmo. A gente se conecta, a gente consegue se ouvir. E não precisa ser bom, não precisa, né, ter técnica. Não é sobre isso. É sobre você se conectar com você mesmo. Você perder essa inibição com você mesmo. Isso talvez você vá chegar a um ponto dentro de si que nunca aconteceu. Eu acho que vale a pena. E eu tô falando isso por experiência própria, porque quando eu canto, quando eu sinto alguma música, não só de escutar, mas também de me expressar com ela, eu chego em outros lugares, mas porque eu conheço pessoas que passaram a cantar, mas assim, não é nem que passaram a cantar, mas que cantam sozinhas e elas se divertem consigo mesmas de uma maneira que elas não fazem com outras pessoas. É um momento como que, com ela própria, ela tá ali expressando alguma coisa gostosa. É muito legal. E eu tenho um exemplo muito próximo desse caso, né? De ver a pessoa cantar em que não canta em outro lugar, somente quando está sozinha ou na presença de pessoas muito íntimas, que então, né? Então é uma coisa gostosa de poder viver. Enfim, eu tô falando bastante sobre isso, mas é isso, cante, tá? Essa é a terceira dica. Agora, se você tem alguma música para me indicar, por favor, me indique.
aqui nos comentários, que eu quero saber. E pode ter certeza que eu vou fazer uma playlist com os comentários de vocês para eu poder escutar e aprender mais. Porque vocês me ensinam muito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, eu agradeço já se você chegou até o final. Aproveita, se inscreve se você ainda não é inscrito, dá um like no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!